Esporte em Ação. Todos os esportes e muita informação agora aqui na Memory News. Fique ligado no Esporte em Ação. Olá pessoal, um grande abraço a todos. O Esporte em Ação está começando com notícias atualizadas voltadas ao esporte no Brasil e no mundo. Falaremos sobre as estreias do Campeonato Paulista, a Fórmula 1 e também falaremos do futebol internacional. Destaques para a briga pela presidência do Vasco está acirrada e pode ser adiado o próximo jogo da equipe do Vasco contra o Bangu no Campeonato Carioca. Na Fórmula 1, temos dois estreantes esse ano. Um deles é o substituto de Felipe Massa, que é o Sérgio Sirotkin. O Esporte em Ação está apenas começando e você é o nosso convidado. Sejam bem-vindos. Bom, no Vasco da Gama, a disputa por presidência do Vasco pode adiar estreia contra o Bangu pelo Campeonato Carioca. O imbróglio da eleição do Vasco trouxe mais um desdobramento nessa quarta-feira, por conta da vacância do poder do clube, já que o mandato de Eurico Miranda terminou no último dia 16. O jogo entre o Cruz Maltino e o Bangu, válido pela primeira rodada do Campeonato Carioca, pode não acontecer nesta segunda-feira. Responsável por operacionalizar as partidas, o assessor da presidência Ricardo Vasconcelos já não exerce mais a função. Caberá a diretoria administrativa, determinada pela Justiça para ser formada por Eurico Miranda, Júlio Brente e Fernando Horta, resolver esta questão ainda nesta quarta-feira. A decisão de se formar esta presidência interina em trio foi dada pela juíza Maria Cecília Pinto, da Vara do Tribunal de Justiça do Rio, número 52, nesta terça-feira, dia 16, e se estenderá até a posse do novo presidente na próxima segunda-feira. Antes dessa terça, a reunião do Conselho Deliberativo voltada pelo novo mandatário e a tendência é de que os conselheiros ratifiquem Júlio Brente como vencedor. O site UOL Sport está presente na manhã desta quarta-feira em São Januário e conferiu que as bilheterias não estão comercializando os ingressos, assim como na internet. O Vasco admite o problema e o risco que corre o jogo, mas a Federação do Futebol do Rio de Janeiro, FERJ, garante que a partida acontecerá nesta quinta-feira como programado. Do futebol carioca para o futebol paulista. O contrato de Lucas Lima com Palmeiras prevê um valor de R$15 mil. Lucas Lima terá direito a um pagamento de R$15 mil por jogo e que representa para o Palmeiras. O All Sport teve acesso ao contrato do meio-campista, que tem duração até dezembro de 2022, e prevê a cláusula especial. Se mantiver a média de 50 jogos por ano que apresentou nos tempos do Santos, ele terá quase R$4 milhões só de produtividade ao fim do contrato, sem contar o bicho por vitória e premiação por eventuais títulos. Além disso, o ex-santista chega ao Palmeiras com um salário que começa em R$600 mil mensais e aumenta a R$50 mil a cada ano. Assim, se chegar até o fim do vínculo, os vencimentos mensais estarão em R$800 mil por mês. Lucas ainda tem direito a R$15 milhões de luvas, que serão divididos durante os 60 meses de contrato. A multa rescisória do atleta, conforme já havia publicado no All Sport, começa em R$77,5 milhões e cai para 31 milhões a partir de junho de 2019. Por fim, a comissão do negócio foi fechada em 5 milhões que serão divididos entre os empresários que participam do acordo. No contrato, os R$4 milhões estão destinados a Neymar Pai, mas nada impede que ele repasse parte da quantia para seus funcionários. Inicialmente, o Palmeiras previa gasto no máximo R$50 milhões com o contrato de Lucas Lima.
O valor final da operação, caso ele cumpra os 5 anos de contrato, será de 57 milhões de reais, entre salários e luvas. Com a comissão, o montante sobe para 62 milhões de reais. O valor ainda aumentará de acordo com o número de partidas que o Lucas Lima disputará. É importante destacar que vários outros atletas, como Felipe Melo e Marcos Rocha, também ganham por jogo disputado. Essa é uma política adotada pelo clube desde o primeiro ano de mandato de Paulo Nobre em 2013. Uma polêmica. Tevez diz que leva filho para apanhar na favela e choca argentinos. Carlos Tevez é uma surpresa ambulante neste 2018. Depois de reafirmar hoje que passa cada vez mais tempo no Fuerte Apache, bairro humilde onde nasceu e morou até a adolescência, ele detalhou como está criando o filho, Ito, de 3 anos. Ele vai ao Fuerte Apache comigo. É pequeno ainda, mas pense, a mãe, as irmãs, as avós, ele é o único homem. Se eu não levo para o bairro comigo para que ele dê uns tabefes, ele não desmuteca, disse Tevez ao canal TV TIC Esportes. O atacante do Boca é pai também de 2 meninas, Florência, de 12 anos, e Kátia, de 8. Percebendo que as declarações de Tevez iriam criar problemas para o jogador, um dos entrevistadores tentou contemporaneizar dizendo que era uma tática para se fortalecer perante as dificuldades. Marcalitos insistiu no raciocínio. Eu levo ao bairro comigo para que ele desenvolver com os moleques de lá, para ele jogar bola. A declaração de Tevez enfureceu mais ainda os portenhos, que não aceitaram de maneira nenhuma o jogador ter mentido abertamente para os chineses, que lhe pagaram 400 mil reais por dia para tirar férias por 7 meses, como ele admitiu. Os argentinos que vivem na capital interpretaram a fala de Tevez da seguinte maneira: para Carlitos, a homossexualidade é um problema, que se conserta com um par de tapas da favela. É dessa forma, favela, que os portenhos se referem ao Fuerte Apache, um dos bairros mais populosos e violentos da Argentina. O caso Tevez gerou debate nas TVs e rádios de Buenos Aires. O fato de um ser humano acreditar que bater em outro pode mudar sua orientação sexual me parece absolutamente assombroso. Tevez é um imitado. O que falta agora? Que ele leve o filho ao prostíbulo para perder a virgindade com a veterana? A Argentina não depende da crise econômica. É pior, depende da crise de educação, detonou a professora Mônica Java em um debate da Rádio Mitre, a mais ouvida da Rádio Buenos Aires. A histeria é maciça, mas reproduzimos também algumas ponderações. Tevez foi espontâneo e sincero. No bairro se fala assim, e não apenas nas favelas. Há pessoas que não se contaminam com essa onda extrema de politicamente correto que vivemos, falou o psicólogo Guilherme Werner, outro dos referências levados ao ar pela Rádio Mitre para analisar o caso Tevez. Ele demonstrou muita clareza que seu filho fosse homossexual. Isso seria um choque, depois você vê o que faz com essa informação, mas o choque ninguém lhe tira. Não creio que Tevez se referiu ao sexual, e sim ao comportamento de vida, seguiu o filósofo Marcelo Brau. Ele não quer que seu filho, por exemplo, tenha vergonha ou nojo de beber em um copo de plástico em favela. Ele não se expressou bem, mas provavelmente quis dizer que o que quer que o filho saiba que na vida nem tudo é fácil, que há pessoas com muitas necessidades. E de pensar que ainda estamos em 17 de janeiro e Tevez sequer resteu. Seu terceiro ciclo do Boca será aberto às 23 horas e 10 minutos de Brasília desta quarta-feira, em um amistoso contra o Narnico Aldo Civi, em Mar del Plata. Bom, agora falando sobre o São Paulo. Projeto de líder jovem, volante do São Paulo, tem fascínio. Mentalização de objetivos, criação de realidade, deixa, rotina e recompensa,
força do hábito. Teorias complexas exploradas em livros de psicologia e autoajuda que tentam mostrar o funcionamento e o poder da mente humana. O jovem Pedro Augusto é fascinado no tema. Lê, pesquisa e busca interpretações. Tatua um cérebro no braço esquerdo para reforçar o interesse pelo assunto. E todo esse conhecimento lhe serviu como norte para que, às 19h30 dessa quarta-feira, ele pudesse estrear na equipe profissional do São Paulo. Entrar em campo na primeira rodada do Campeonato Paulista será a realização de um sonho. O cumprimento da última das metas traçadas pelo volante ainda no CFA, Laudo Natel em Cotia. Para isso, que aprendeu em 2 de seus livros favoritos, teve a contribuição de A Força do Hábito, de Charles Darwin. Tirou a necessidade de sair do automático, de criar novos métodos e rotinas para que os resultados fossem alcançados. Mudou de posição, trocou as referências do futebol e em seu último ano de base superou as expectativas. Virou titular, capitão e em 12 meses está no time profissional. A mentalização dos objetivos saiu de O Criador da Realidade, de Bruno J. Gimenez e Patrícia Cândido, bem como a fuga de medo e da imagem do ser humano como uma figura frágil, dependente de Deus. A teoria reforça que os indivíduos são os únicos responsáveis pelas metas atingidas. O livro também fala sobre como tudo está interligado pelos pensamentos criados por cada pessoa, gerando reações e coincidências. Pois bem, há 2 semanas, Pedro esteve perto de deixar o São Paulo para reforçar o São Bento, nesta quarta-feira, e será pelo tricolor justamente contra o time de Sorocaba. O interesse em entender a mente humana ajudou Pedro Augusto até se firmar como líder na categoria de base, embaçando pelas teorias aprendidas. Se acostumou a pedir as palavras para discursar antes do jogo. No Grêmio, tinha na mira um ex-Manchester United para a lateral direita. O Grêmio contratou Madison para ser o substituto de Edilson, mas tinha um plano B. Guilherme Varela, de 24 anos, era a alternativa de Renato Gaúcho e dos dirigentes. Atualmente no Peñarol, lateral direito em cartaz de joia uruguaia, passou pelo Manchester United e Real Castiga, o time B do Real Madrid. E estava em negociação. A conversa com Varela ficou em compasso de espera. Madison era a primeira opção de Renato e a negociação rápida com o Vasco, que pediu R$2 milhões por 60% dos direitos, derrubou qualquer chance de contratação do Uruguai. Diz que Mourinho deve renovar com o United até 2021. O jornal britânico Daily Telegraph publica nesta quarta-feira que o técnico José Mourinho está próximo de sacramentar uma renovação de contrato com o Manchester United até junho de 2021, com a possibilidade de extensão por mais um ano. De acordo com a publicação, as conversas avançaram na última semana e as duas partes já chegaram a um acordo. A formalização do novo contrato deve ocorrer nos próximos dias. A renovação com o Manchester United vem com o momento em que Mourinho lida com rumores de que está insatisfeito com o momento do clube, que está a 12 pontos do líder City e tem chances remotas de ser campeão inglês. O treinador também tem sido questionado por sua postura fora de campo. Recentemente ele se envolveu em um bate-boca com o técnico do Chelsea, Antonio Conte. Mourinho chegou ao Manchester United em 2016. Segundo o Daily Telegraph, a avaliação de direção do clube é positiva em relação ao treinador, que teria recuperado a mentalidade vencedora. Na Fórmula 1, enfim, depois de tanta demora para definir o segundo piloto, a Williams optou por Sergei Sirotkin, piloto russo, que substituirá Felipe Massa, aposentado na temporada de 2018. E ainda terá a estreia do piloto Leclerc na Sauber. E a McLaren sairá dos motores Honda para o motor Renault. Confira as novidades das equipes da Fórmula 1 aqui no Esporte em Ação.
A Fórmula 1 terá poucas mudanças para a temporada de 2018 em relação à de 2017, e elas ocorrem apenas em equipes que disputam a parte de trás do grid de largada. Felipe Massa se aposentou desta vez para valer da categoria, deixando vaga uma posição na Williams, e Pascal Wehrlein deixou o posto de piloto da Sauber. A saída de Massa provoca também a ausência de pilotos brasileiros da categoria pela primeira vez desde 1969. Com apenas 2 das 20 vagas para pilotos da categoria em aberto, tudo foi definido nesta terça-feira. O substituto de Wehrlein na Sauber foi definido no começo de dezembro, com a confirmação que o monegasco Charles Leclerc assumiria o posto. A Williams levou mais tempo para definir que o russo Sergei Sirotkin ficaria com o lugar de Felipe Massa. Estas foram as únicas alterações em todo o grid da categoria, que não teve nenhuma alteração nas escuderias que brigam por vitórias na corrida. Outra mudança que não diz respeito aos pilotos ficou por conta da McLaren, que trocará os motores Honda pelos Renault. Confira as equipes. A Mercedes seguirá com o campeão Lewis Hamilton e seu parceiro Valtteri Bottas, campeão e terceiro colocados na temporada passada. A Ferrari foi vice-campeã em 2017 e tem Sebastian Vettel como piloto principal da escuderia italiana, ainda acompanhado do finlandês Kimi Raikkonen. A Red Bull, a terceira no Mundial de Construtores, seguirá com o australiano Daniel Ricciardo e o holandês Max Verstappen, que terminou bem a temporada 2017. A Force India terá Esteban Ocon e o mexicano Sérgio Pérez seguirão como pilotos da equipe sediada na Inglaterra. A Williams, com a saída de Felipe Massa, tardou a anunciar Sirotkin como substituto do brasileiro. O russo será companheiro do canadense Lance Stroll. Como piloto de testes, a equipe terá o polonês Robert Kubica. Na Renault, a equipe francesa, sexta colocada em 2017, manterá o alemão Nico Hülkenberg e o espanhol Carlos Sainz Jr. O time B da Red Bull, a Toro Rosso manterá os jovens Pierre Gasly e Brandon Hartley, que terminaram a temporada de 2017 no controle dos carros da escuderia. A Haas, a oitava em 2017, continuará com Romain Grosjean e Kevin Magnussen. Na McLaren, após um ano terrível em 2017, a McLaren terá uma nova chance a Stoffel Van Dorn e o espanhol Fernando Alonso, bicampeão mundial em 2005 e 2006. Ele não cansou de expressar sua frustração com a equipe na temporada passada, na qual teve que abandonar 7 corridas. Na Sauber, a lanterna em 2017 terá uma cara nova para 2018. Pascal Wehrlein e Charles Leclerc, piloto de 20 anos que veio da Fórmula 2. Ele será o parceiro do sueco Marcus Ericsson, que desde 2015 não pontua na categoria. A ação termina agora. Para maiores informações, você acessa o nosso site do Facebook, a Memory News. Se você ainda não curtiu a nossa fanpage de notícias, venha curtir, com muita informação, prestação de serviço e muito esporte para você. Obrigado a todos que estão curtindo a página. Memory News teve um crescimento fantástico essa semana e eu quero agradecer a todos que estão curtindo a Memory News. Fique por dentro, com muita informação, prestação de serviço e esporte para todos. Em breve, teremos a transmissão da Gran Turismo 2018 e todas as emoções você vai acompanhar aqui na Memory News Facebook e também no YouTube. Quer saber mais sobre o mundo das 4 rodas do automobilismo? Acesse o site A Toda Velocidade, www.atodavelocidade.com.br, sempre no limite da emoção. Tem o nosso blog memoriavance.blogspot.com.br, que vem com notícias novas vindo por aí. Tem também o SoundCloud, soundcloud.com.br, e tem também o meu perfil no Facebook, Sullivan Bruno Damasceno. Nosso canal no YouTube, você acessa, se inscreve e fica por dentro de todos os nossos vídeos. Vídeos variados, tem do esporte e ação, tem do arquivo histórico, tem do acervo esportivo, tem as transmissões esportivas. Não deixe de acompanhar. Venha conhecer o nosso YouTube da Memory News. Inscreva-se no nosso canal. Obrigado a todos, um grande abraço, um ótimo fim de semana a todos
E até a próxima. Memory News, compartilhando a informação com você também no esporte. Até a próxima. Tchau. Esse foi o Esporte em Ação. Fique ligado na Memory News. Venha curtir a nossa página e acessar a gente no YouTube.